Você conectou até o fim aí? Glória a Deus, glória a Deus. Paula, vê se você não tem o contato, vê aí, manda pro pastor Alex, dando texto, essa galera aí, manda aí. Tá saindo do Edirão. Tá saindo do Edirão, meu não tá ligado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vou ligar agora. Glória a Deus. Som, 1, 2, teste, som. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tudo beleza aí, pastor? Tudo bem com você? Pastor, eu estou bem, viu? Tá bem? Oh, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estava preparado para mais uma conversa de crente, não? Prontíssimo. Deixa o pessoal entrar aí. Glória a Missionária Deus. Sinara acabou de entrar. Paz do Senhor Jesus, missionária. Termina de escrever aí. Ah. Para mim não escrever errado o nome. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, compartilha aí. Participa. Eu tenho certeza que, assim como todas as noites têm sido, esta noite será uma noite edificante, né? Como nós sempre repetimos nas lives, Já publiquei. o propósito é que a tua vida, que a tua casa seja edificada pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. O foco do crente deve ser a palavra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, né? Né, mestre? Com certeza, né? Glória Glória a a Deus. Jesus. Hoje os irmãos estão entrando aí. Hoje nós teremos um tempo um pouco mais curto, né, pastor? Glória a Devido ao Deus. horário, nós tivemos Verdade. alguns contratempos, né? No dia de hoje, e aí começamos um pouquinho mais tarde. Verdade. Mas não é o muito falar também que vai convencer, que vai Verdade, mudar a mestre. sua situação. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, mesmo falada em pouco tempo, ela tem Glória a Deus. o poder e ela é eficaz, né? Com certeza. Então, irmãos, você que vai entrando, foi entrando aí, vai deixando o seu glória a Deus, o seu aleluia. Vai compartilhando também esta live, Glória a Deus. tá? Para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois que a live já foi gravada, né? Verdade. Assistem depois, mas você que tem a oportunidade de assistir ao vivo, entra aí, assiste, compartilha Glória a e Deus. participe conosco, tá bom? Desta live. Eu também vou começar a compartilhar agora. Compartilhar Glória a aqui, Deus. deixa eu ver as opções de compartilhamento. Compartilhar entre grupos. Deixa eu ver se tem alguns grupos aqui que eu possa compartilhar. Então vai compartilhando aí, irmãos.
E você vai entrando, vai dando glória a Deus. Hoje nós vamos abordar um tema muito conhecido, muito pregado. Até quem não é pregador já pregou. Já. Né? Oh, Até quem não é pregador já pregou esse texto. glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quer dar uma palavrinha aí, pastor Gerando? Dá uma palavrinha para o povo. Uma Mestre. palavrinha para os irmãos. Glória a Deus. Dos abençoados. Irmãos, eu quero agradecer de coração aos irmãos que têm nos acompanhado aí pela live. Os irmãos que têm comentado. Porque tem irmãos, pastor, que têm feito comentários sobre a live. É bênção. Dito aí, né, que a live tem sido bem clara, que tem sido muito boa. Até na parte que a gente brinca, tem sido bom. Isso é bacana, né? Glória a Deus, né? Porque fica natural, né, mestre? E na verdade o crente ele é alegre, né? É verdade. O crente ele é alegre. Nós passamos por momentos complicados, turbulentos, mas sempre Deus nos dá um escape, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu faço uma oração, mestre, para iniciar? Pode, faz uma oração aí, pastor. Faz uma oração. Irmãos, você que está na live, se quiser colocar pergunta aí, coloca aí pergunta, interage aí com a live, tá bom? Assim como nós vamos falar da palavra, nós também queremos ouvir os irmãos, ou pelo menos queremos ler, né? Aquilo que os irmãos têm a falar. Amém, irmãos? Vai fazer uma oração para nós iniciarmos aqui. E eu tenho certeza que será uma noite edificante para as nossas vidas. Senhor Deus, Meu Pai, neste momento, diante da Tua presença, nós entramos, Senhor, nós queremos diante da orar Tua ao presença. Senhor. Deus, este pai de família, esta mãe de família, Sim, este Pai. filho, esta filha, Senhor, este Ouve, Senhor, a Senhor oração do que teu está filho. nos ouvindo neste momento, que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução. Sim, Pai, eu entro Senhor, o Senhor é a em oração solução. junto com teu servo. O Senhor é a resposta. Uno minha fé com a dele. Senhor, Pai. nós sabemos que para nós as coisas podem até ser impossíveis, Sim, meu Pai. mas a Tua palavra nos ensina que verdade. todas as coisas são possíveis para o Senhor. Então nós oramos por essa casa, por esta família, que Deus que nos assiste, Sim, meu que nos Deus. acompanha, Todos aqueles pedindo que o Senhor entrarem venha nesta entrar na live, causa impossível, e que o aqueles Senhor que venha vão assistir curar quem depois, está com Pai. Covid, que o Senhor venha levantar quem está caído. Orabacandoremi calabai. Oh, Que o Senhor venha aleluia. renovar as forças do que está fraco. Glória. Senhor, nós lhe pedimos nesta noite. Enquanto ministramos a Tua palavra, visite esta casa, visite este Senhor. lar, visite esta família, Leva Senhor. cura. Em nome Leva de Jesus. transformação. Senhor, nós profetizamos Em nome do nesta Senhor noite. Jesus. E oramos, intercedemos, ó Pai. Que nós sabemos que a intercessão ela pode. Oh, glória Em nome a de Deus. Jesus, nós oramos e te agradecemos, crendo, ó Deus, no milagre, em nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Quer iniciar, Glória a mestre? Deus. Não, você está no comando hoje, Eu pastor. faço a leitura, então, e o senhor inicia. Você está no comando hoje. Glória a Deus. Mestre, hoje eu quero mais aprender do que falar. E eu tenho algumas perguntas dentro do texto. Rapaz, então, eu também estou com bastante dúvida nesse texto aí. Então quem vai responder? Eu tenho a muita gente? dúvida. Eu espero que os irmãos que entrarem na live aí respondam. Glória a Deus. Paula, para mim não aparece ninguém aqui. Tem pessoas aí na live? Tem, né? É que para mim Glória aqui a no Deus. meu não está aparecendo. Qualquer coisa eu vou sair e volto de novo aqui para ver. Tá. Pode continuar, pastor. Irmãos, eu quero ler no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, Não aparece ninguém aqui. no capítulo de número 4. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Como o mestre já disse aqui, nós seremos breve hoje, mas eu acredito que Deus ele tem algo para as nossas vidas. Não é por muito falar, né? Mas é pela eficácia da mensagem. Isso. Capítulo 4 diz assim, ó: E quando o Senhor entendeu que os fariseus
tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Isso é forte demais. Oh, glória. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, olha a barreira que ela levanta. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quer que eu vou até onde, mestre? Tá bom aí, né? A gente vai explanar o texto. Mestre, como vai ser breve hoje, eu quero te fazer uma pergunta. E eu creio que é a dúvida de muita gente aí. Pergunta aí. Pergunta que eu também estou com dúvida. Mestre, ó, o texto diz: e deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mestre, quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, é porque ele só tinha essa opção de caminho? Então, alguém aí se habilita a responder, não? Alguém se habilita a responder aí? Cadê os irmãos para nos responder? Porque hoje eu vim cheio de dúvida, irmãos. E eu quero ouvir o mestre respondendo, eu quero ouvir os irmãos respondendo. Luizão está aí presente. Glória a Deus. Dona Sara, todos os alunos do Seminário ITEC. Glória a Deus. Antes de eu falar disso aí, só lembrar a vocês, glória a Deus, que a partir do próximo sábado, não amanhã, mas o próximo sábado, dia 29, glória a Deus, nós começaremos aqui uns estudos sequenciais aqui no sábado. O nome dos que nós colocamos, né? Intitulamos aqui de sábados escatológicos, os sábados apocalípticos, perdão. Eu vou estar. Me corrigiram. Sábados apocalípticos. Glória a Deus. Por quê? Irmãos, diante de tanta coisa que nós temos assistido e visto nos noticiários, então nós chegamos a um consenso aqui na Assembleia Brasileira dos Filhos de Deus, de que os cristãos precisam conhecer mais sobre escatologia, mais sobre o arrebatamento, glória a Deus, grande tribulação. Por exemplo, onde você vai estar, pastor? Não responde, mas onde você vai estar quando acontecer a grande tribulação? Aí eu vou perguntar para você que está aí do outro lado aí. Quem será o anticristo e o falso profeta? Meu Deus. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois? Forte pergunta. O sinal da besta será o chip que já estão implantando em algumas pessoas? Então essas coisas, irmão, todas essas perguntas serão respondidas, né? Serão respondidas, tirada essa dúvida, né? Mas aí você tem que vir participar aqui. Será todos os sábados, a partir das 19 horas, glória aqui na Rua Brilho da Noite, 146, Jardim São Carlos. Glória a Deus. Você é nosso convidado, a entrada franca, só precisa trazer a sua presença. Glória a Deus. Eu vou estar aqui. Eu também estarei. Eu estarei aqui. Em nome de Jesus. Minha esposa vai estar aqui. Nós vamos aprender. Eu estarei aqui em nome de Jesus. Nós vamos aprender em nome de Jesus. Quem serão os 144 mil salvos, né?
Eita, Olha aqui, mestre. terrível isso aqui, hein? Eita. Mas mestre. voltando ao texto, você me perguntou, então eu não posso deixar você sair com dúvida. Já que aí na live ninguém me respondeu, Nem o Luizão se habilitou, mestre? não, ninguém se habilitou aí. Meu Deus. Ninguém se habilitou. Jesus ele tinha 3 opções de rota. Glória a Deus. Glória Ele a tinha uma rota que ele poderia ir pela costa do mar, Glória a né, Deus. beirando o mar. Ele tinha outra rota que ele poderia pegar o barco, porque ele está com seus discípulos, e seus discípulos são donos de empresa de pesca, então todo pescador tem o seu barco. Glória a Deus. Ele poderia ter pego o barco de Pedro, o barco de João, Meu Deus. e ter atravessado para o outro lado. Então ele tinha opções. Ele tinha opções. Mas aqui é que está o segredo. Quando Jesus ele foi batizado e ele sai das águas, né, tanto no texto, no livro escrito por Mateus, como de Lucas também, vai relatar que ele, quando ele sai da água, o céu se abriu, Correto. houve uma voz no céu, e o Glória Espírito a Santo Deus. desceu em forma corpórea de pomba. Aleluias. Pousou sobre Jesus. Logo na sequência que ele sai da água, o texto diz assim: e o Espírito compeliu ou conduziu Jesus ao deserto. E quer dizer, foi levado. Ele foi levado. Então aqui é que está o segredo. Todo crente que desce as águas, quando ele sai das águas, ele está dizendo que o velho homem morreu, Glória surgiu a um Deus. novo. E se surgiu Meu um novo, Deus. não é ele mais que conduz a vida dele. Quem conduz Meu é Deus. Espírito. o Espírito. Glória a Deus. Então Jesus tinha 2 rotas para ir, mas quando diz era necessário, o Espírito Santo falou: não, é por aqui que você vai. Glória a Deus. Porque mesmo Jesus sendo Deus, ele obedecia às ordens do Pai. Meu Deus. E ele Isso é era forte, guiado hein, pelo mestre? Espírito. Isso é forte, Não hein, é? mestre? E aí Meu o Espírito Deus. fala para ele: não, você não vai de barco e você nem vai dar a volta na praia. Você vai por aqui. Aleluia. Mas o mais forte ainda está por vir ainda. O mais forte ainda está por Conta, vir. mestre, pastor. conta. Mais forte ainda Hoje eu está só por quero vir. aprender, mestre. Mas você sabe que nesse texto, os fariseus tentou fazer o que muitas pessoas, muitos crentes têm feito dentro da igreja, sabia? Meu Deus. O que é, mestre? Tentar jogar um contra o outro. Meu Deus. Porque quando eles viram que Jesus estava batizando, aí eles começaram a tentar fazer uma competição entre Jesus e João. Começou o burburinho. Começou: ó João, Jesus está batizando mais do que você, mas você começou a batizar primeiro. Você vai aceitar A isso? resposta de João é sensacional. João é terrível. Fala aí, mestre, fala aí. O que João falou? E João, não é João diz, né, mestre? É necessário que ele cresça e eu diminua. Ele fala: eu só vim preparar o caminho. Meu Deus. Oh, Meu aleluia. Deus. E é tão Oh, interessante, mestre. Isso é tão interessante que a atitude de João nos mostra algo. João chegou primeiro, mas entendeu que quem veio depois era maior que ele. E aí quando ele diz assim: o que vem depois de mim é antes de mim. Meu Deus. E eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Mestre, tem um mistério nesse negócio da sandália aí, mestre? Tem um mistério muito forte, né? Qual que é o mistério que tem nisso aí, mestre? Se nós lemos o livro de Ruth, Glória a Deus. no seu capítulo de número 4, Ensina que eu vou pregar esse volta aí. nós temos uma tipologia ali de Boaz Glória a Deus. com Ruth. E Boaz ele precisava resgatar a herdade de Noemi. Certo. Só que eles tinham uma ética. Tem alguém que é maior do que eu, então eu não posso passar na frente. Né? Meu Deus. Então o Boaz, o que ele faz? Eu vou conversar primeiro com esse que é maior. E aqui, ó, já vou dar Que é até o spoiler. parente mais chegado. Eu já vou dar até spoilers aqui. Vocês não merecem não, mas eu vou ter misericórdia de vocês. Isso aqui é forte, hein, mestre? Isso é forte demais. O texto lá no livro de Ruth, no capítulo 4, diz que o Boaz ele vai subir Glória a Deus. lá na cidade, ele vai parar na porta da cidade e vai chamar os anciãos. E ele vai ver um homem passando
a qual o nome desse homem, a Bíblia descreve como o fulano. Meu Deus. O fulano. Está lá, depois você lê o livro, depois você lê em casa. Descreve como o fulano. Então Boaz vai chamar o fulano. Meu Deus. Quando o fulano chega, o Boaz fala assim, ó, sabe aquela nossa parente, a Noemi, né, a esposa de Aimeleque, Alimeleque, né, Elimeleque, né? É isso? Elimeleque. A esposa de Elimeleque. Então ela voltou. Só que ela não tem condições de resgatar aquilo que era deles. E precisa de alguém que resgate. Você pode resgatar. Então o fulano falou, eu vou. Eu resgato. Glória a Deus. Aí o Boaz falou, porém é o seguinte. Ela trouxe com ela uma mulher chamada Ruth. E você vai ter que resgatar e vai ter que cumprir a lei, né? Porque você vai ter que se casar com ela e dar a herdade para o marido dela. Aí o fulano disse, não, então não posso. Ele vai perguntar, mas por que você não pode? Fala, porque eu já sou casado. Meu Deus. Porque eu já tenho uma família, vai dar problema lá em casa. Então, vai você. Vai você. Isso aqui são pérolas, né, mestre? Isso aqui é muito forte. São pérolas. Isso aqui é muito forte, porque ali o fulano é um tipo de Deus. Glória a Deus. Que se casou com Israel, porque está escrito lá no livro de Números, que ele disse, eu te escolhi. Meu Deus. No meio das nações eu te escolhi. Não porque você era maior, porque você era bonita, não. Eu te escolhi porque eu te amei. Glória a Deus. Então Deus escolheu Israel. Como ele escolheu Israel? Já casou com Israel, ele não podia casar com a igreja. Glória a Deus. Aí ele vai falar para o filho, que é um tipo do Boaz, é um tipo de Cristo. Aí ele fala, eu não vou redimir, mas vai você. Aleluia. Isso aí é muito forte. Aí o Boaz fala, ó, você está falando diante dos anciãos. Lembra que nós tivemos uma aula aqui, que nós vimos o trono, e no trono quantos anciãos tem em volta? 24 anciões. Esses 24 anciãos, eles são a testemunha, meu Deus, do que Deus está fazendo pela igreja. Glória a Deus. Ah, que isso. Glória a Deus. Inclusive, mestre, o senhor disse que na aula que vai ter nos sábados, o senhor vai dizer quem são os 24 anciões. Isso, tem identidade eles, né? Glória a Deus. A identidade deles. Eu quero aprender. Mestre. E aí, quando o Boaz chama os anciãos, fala assim, ó, vocês agora são testemunha. Meu Deus. Então os anciãos estão na porta. Eles são testemunhas. Glória a Deus. Do que está acontecendo. Aí o fulano vai pegar as sandálias, vai tirar do pé. Meu Deus. E vai dar para Boaz e falar assim, porque era o costume. Aleluia. De quando assinasse ou fechasse algum contrato, se dava as sandálias na mão. Aleluia. Daquele que estava fechando o contrato. Ó, glória você a Deus. Tem toda a minha autoridade agora. Glória a Deus. Então a pessoa que fechava o contrato colocava as sandálias no pé. Como João Batista já sabia disso, quando ele disse assim, eu não sou digno de desatar as sandálias que estão nos pés dele, porque quem deu foi o Pai. Meu Deus. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Glória Isso é muito a Deus. forte, mestre. Isso aqui, olha, nem entrou no texto, irmãos. Falar da palavra de mestre, Deus mas é forte. Tremendo. Eu sinto uma graça, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva, né, mestre? Ela tem vida. Então, quando a gente começa a falar da palavra, irmãos, é a presença dele. E ele mesmo garantiu, né? Onde tiver 2 ou mais falando no meu nome, eu estarei no meio deles. É por isso que os dois discípulos que estavam a caminho, outra, né, mestre? Os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estão caminhando e de repente Jesus apareceu lá no meio. Está cumprindo o que prometeu, né, mestre? Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Deus. Ali eu estarei. Aí glória a Deus. Eles estão andando, daqui a pouco do nada, está lá Jesus no meio. Glória a Deus. Então se está eu e você aqui, mas tem você aí do outro lado aí, Jesus já está aqui no meio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Mestre, vai lá, continua. Então você está me dizendo, mestre, que ele tinha opções, mas era necessário ele ir para lá, certo? Sim. Que o Espírito conduziu. Certo, mestre? Certo. O Espírito o conduziu. Mas, mestre, me diz uma coisa. Jesus sabia que aquela mulher ia estar lá?
Então, como você disse que uma coisa chama a outra, ó, essa daqui eu tenho certeza que você nunca ouviu. Nunca ouviu ninguém falar. Eu quero ouvir, mestre. Nunca ouviu ninguém falar. Quero ouvir. Você sempre ouviu pregar e os pregadores dizerem que Jesus mandou os discípulos irem comprar alimento e ele foi sozinho, correto? Não está correto, está errado. Jesus Sério, não mestre? foi sério. Jesus não foi sozinho. Então aqui eu vou falar algo que nunca ninguém falou isso para você, irmão, que vai assistir isso aqui. Glória a Deus. Jesus mandou os discípulos comprarem alimento, Correto. mas um estava com ele. Qual, mestre? O que escreveu isso aqui? Meu Deus. Ele estava com ele. Meu Deus. Ele relatou todo o diálogo. Ele Glória estava a lá. Deus. Mas agora, por que João estava lá? Aqui que está o segredo, irmão. Por que João estava lá? Jesus Meu mandou Deus. os outros 11 ir, mas o João ficou. Glória a Deus. Porque João ele é conhecido como o discípulo do amor. Glória a Jesus. E para você evangelizar, você tem que amar as almas. Meu Deus. Porque se você não amar o pecador, você não pode evangelizar. Glória a Deus. Glória Então a Jesus sabia disso, que ela era uma pecadora, sabia que ela era uma adoradora em potencial. Aleluia. Só que, como ela por ser uma samaritana, Glória a Deus. se ele leva os outros 11, eles não vão entender. Meu Deus. Mas como João é o discípulo do amor, Aleluia. falou, João ama. Aleluia. Então João ama o pecador. Meu Deus. Ele pode estar junto. Pode ver que o diálogo, se não tem ninguém lá, como é que descreveram o diálogo? Meu Deus. Cada palavra, João está lá, está presente, ele está vendo o diálogo de Jesus com a mulher. E ele é o único que escreve esse diálogo. Ele é o único que escreve. Glória a Só Deus. que olha o que acontece. Olha o que acontece. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Isso aqui é tremendo demais. Por quê? O João, aonde o João vai, ele escreve o texto, mas ele nunca se apresenta. Meu Deus. Você quer ver? A gente tem que ter base bíblica, Isso é né? forte, hein, mestre? Ó, Isso é forte. vamos aqui no João capítulo 21. Isso é forte, hein, mestre? Isso aqui é muito tremendo, irmão. João 21, mestre. Isso. João 21. Eu vou ler o 6 e o 7 para você entender. Mas aqui, para você entender o contexto, Pedro estava com Jesus, com os discípulos, né? E Jesus já estava 30 dias sem aparecer. Glória a Deus. Então Pedro falou, eu vou voltar a ser pescador, eu vou pescar. Então todos disseram, eu vou também, porque Pedro, ele tinha uma influência sobre os outros discípulos. Pedro largou tudo. Aí ele falou, eu vou pescar, e os outros falaram, eu também vou. Pedro se despiu, voltou a ser pescador, tirou a indumentária de discípulo, de apóstolo. Voltou para a pesca. Ele voltou para a pesca, voltou a ser pescador, começou a andar nu. E os outros foram forte. com ele. Isso é muito forte. Então eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Glória a Deus. Mas quando eles estão voltando, aí vai entrar o texto que eu estou dizendo, né? Que eles estão voltando e vão avistar alguém na praia. E esse discípulo, ele não se apresenta, ele diz assim, ele só narra e diz assim, e o discípulo a qual Jesus ama, falou para Pedro. É isso mesmo. Olha aí o 6, diz assim, e ele lhes disse, lançai a rede para o outro lado, o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirá-la pela multidão de peixes. Meu Deus. Então aquele discípulo a quem Jesus ama, disse, Pedro é o Senhor. Meu Deus. Então ele nunca se apresentou. Agora o engraçado, irmão, presta atenção nisso aqui. As pessoas vão fazer evangelismo, aí tá assim, pastor. Ele vai dar um prato de alimento para o morador de rua, aí ele vem com o celular assim, ó. É bem isso. E dando um prato de alimento. É bem isso. Mas por que Jesus levou o João? Porque João não gosta de se promover. Meu Deus, isso é forte, mestre. Jesus levou o João porque ele não gosta de se promover. Glória a Jesus. O João, ele ama.
Glória a Tanto que Deus. o evangelho, as pessoas perguntam, por que que ele é conhecido como o discípulo do amor? Meu Deus. Por quê? Porque em toda a sua carta Aleluias. joanina, né, e nos evangelhos, ele ensinou que Deus amou o mundo, que Forte. deu o seu filho amou os discípulos, Meu Deus. os discípulos amou o mestre, e o mestre ensinou os discípulos a amar o próximo. Meu Deus. Dentro do É evangelho. um círculo fechado no amor. Aí fechou no amor. Meu Deus. Mas só quem relata isso? João. João. Aleluias. E como Cristo já sabia disso, Glória a Deus. falou, para estar com o pecador tem que amar o pecador. Meu Deus. Glória a Jesus. Porque se você olhar para o pecado, você não converte, você não ganha. Mas se você olhar Glória. para o pecador, Você consegue. você consegue ganhar ele para Cristo. Glória a Deus, mestre. Meu Deus. Como ele sabia que Pedro não ia olhar para o pecador, Pedro ia olhar para o pecado. Pedro, vai comprar alimento. Todos os discípulos. Vai comprar alimento. E isso também você pode usar, e você pregador, Meu Deus. que vai estar assistindo, você pode usar também este tipo aqui, ó, Eu vou usar. de que Jesus mandou os outros ir comprar pão, porque dizendo, o que que é o pão para nós? O tipo do pão para nós na Bíblia, o que que é? Palavra. Não é a palavra? Então Jesus estava falando para eles, vocês não têm palavra para ir lá para o evangelismo. Meu Deus. Não Vai buscar a tem. palavra. Vai buscar a palavra. Quando vocês tiverem palavra, aí vocês vão. Isso é forte, hein, mestre? Meu Deus. Mas tem um monte de gente indo na raça, né? Glória a Deus. Indo na raça. Isso é forte demais, hein, É, mestre? o negócio é forte. tremendo, né? Mestre, eu tenho uma outra pergunta, mestre. Pergunta. Vamos Tá lá. ruim o áudio? Mestre, como o horário vai ser breve, então Pergunta. Então vou nas perguntas diretas e rápidas. Se algum dos irmãos quiserem responder aí, ou quiserem falar. Vamos lá que esses irmãos Mestre, estão fracos. Quando a mulher Esse diz, ventilador mesmo. ó, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Claro que Jesus pede água, para estimular ela a falar alguma coisa para partir um diálogo, certo? Para que comece um diálogo. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Correto, o Senhor acabou de explicar. Disse, pois, a mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O que aconteceu aqui, mestre? Som, 1, 2. Glória a Deus. Se Jesus fosse igual nós, homens casados, eu vou brincar um pouquinho com vocês aí, tá? Jesus não faria essa pergunta para ela. Não faria. Ó, Dá-me de beber? É porque o Jesus, ele chegou no poço, ele só falou assim, ó, dá-me de beber. Né? Ele disse, dá-me de beber. Só isso. Só isso. A mulher disparou uma rajada de palavra. Levantou. Mas é porque mulher gosta de conversar. Isso aqui é para você, marido. Ouve. Chega na sua casa, eu sei que às vezes é muito fácil, né? Mas a mulher, ela gosta de falar e você tem que ter ouvido para ouvir. Jesus falou, dá-me de beber. Aí a mulher, como pode, sendo tu judeu, me pedir água, sabendo que o judeu, ele não se dá com o samaritano, e você vê que o poço é fundo e você não tem nem sequer corda para pegar Meu água. Deus. Jesus falou, eu só fiz uma pergunta. Só uma. Só fiz uma pergunta. Só uma. Né? Mas esse texto, essa parte é interessante, e eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, onde você está aí, quero profetizar na sua vida. O que me chama mais atenção, se eu fosse ministrar uma palavra, pastor Dirano, nesse texto, o versículo que eu usaria seria esse aqui. Qual? O versículo 6, Glória a a Deus. sua parte C, que é o finalzinho. Era isso quase a hora sexta. Por quê? Porque este foi a hora mais importante da vida daquela mulher. Meu Deus. Então eu quero profetizar para você que as bênçãos que Deus tem para você já tem hora, já tem dia, já tem mês, já Glória tem a data Deus. marcada. Glória Quando a Deus. Deus tem algo para alguém, já tem tudo marcado já na E agenda. E chega na hora, no momento certo. Glória a Deus. Ó, está especificando o horário. Se eu for ver isso aqui,
no livro de Ezequiel, no capítulo 1, Glória a Deus. o texto vai dizer assim: Ezequiel estava no dia tal, no mês tal, na hora tal, Meu quando ele teve a visão do trono vindo até ele. Glória a Deus. Então você tem uma hora marcada. Tudo que Deus Tinha tem um para a horário sua vida certo. já está marcado. Glória E eu a quero Deus. profetizar. Pode demorar um pouco, Eu recebo. mas se está marcado esta hora para Deus entrar com providência e acontecer um milagre na sua vida, Ele vai chegar na hora Glória a que Deus. Ele determinou. Glória a Deus. Oh, Glória a aleluia. Deus. Oh, Eu glória a creio. Deus. Mas, então, mestre, então essa mulher, primeiro a gente precisa conhecer o contexto Certo. histórico, porque no ano 727 a.C., certo. os assírios sitiaram, Vai responder minha pergunta. Samaria. Lembrando que Samaria era o reino que foi dividido, né? O reino foi dividido em dois, tendo o reino sul, o reino norte. O reino sul está Samaria, né? Com as 10 tribos. Correto. E as outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficou em Jerusalém. Os Glória a assírios sitiaram Samaria e levaram eles para o cativeiro. Na verdade, o cativeiro assírio foi diferente do cativeiro babilônico. Porque o cativeiro babilônico, eles pegaram todos que eram da tribo de Judá, de Benjamim, e levaram para a Babilônia. Já os assírios tinham um método diferente de escravizar. De escravizar. Então o que eles faziam? Eles mantinham, né, os seus escravos na própria terra, mas supervisionado pelos seus soldados, e cercava, e eles tinham que pagar tributo. Então eles ficavam ali e eles eram submetidos a toda a lei que era do povo assírio. Tremendo. Então, este tempo que eles ficaram cativos, Pega essa explicação. Tem muita gente que não sabe essa explicação. quando aí. eles ficaram cativos, começou a surgir a idolatria dos assírios dentro de Samaria. Então, os samaritanos começou a ter casamento com os assírios. Então, foi nascendo uma nação mestiça. Meu E por Deus. conta disso, os judeus começaram a ter uma rixa muito grande com os samaritanos. Porque os samaritanos começavam a fazer os seus cultos no monte. Não estou dizendo para você não ir para o monte não, tá, irmão? Eles começaram a fazer os seus cultos no monte. Quando Deus instituiu lá para Davi mandar Salomão fazer o templo, Glória então a Deus. Deus instituiu que agora o culto, a adoração tinha que ser no templo. Mas os samaritanos faziam o culto no monte. Aleluia. Anota, irmãos. Anota. Isso aqui são pérolas. São perguntas Isso, tem que anotar, corretas. irmãos. Tem que anotar Para que ele tudo. responda e os irmãos entendam. Porque tem pérolas aqui. Então os samaritanos diziam: o verdadeiro culto é no monte. Meu Deus. Os judeus falavam: o verdadeiro culto é no templo. Meu Deus. Não, mas Jeová mandou o Salomão construir o templo. E ele descia lá no templo. E aí os samaritanos: não, mas aqui tem o poço de Jacó, onde Deus vinha falar com Jacó. É no monte, é no templo. É no monte, é no templo. Aí Jesus falou, aí chegou Jesus e falou assim: ó, vamos parar com essa palhaçada toda aí? Porque é o seguinte, a hora vem e chegou agora, chegou a hora. Aleluias. Que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte, nem no templo. Eles vão Glória a adorar Deus. em espírito. E é em verdade. Então é onde você estiver, Glória você a pode adorar. Deus. Oh, Aleluia. glória a Deus. Se eu estiver no trabalho, eu posso adorar, mestre? É no espírito. Se eu estiver na rua, eu posso adorar? Em espírito. Se eu estiver lavando uma louça, eu posso adorar? Em espírito. Glória a E em Deus. verdade. Aleluia. Você não precisa ser crente só do monte, não precisa ser crente só do templo. Glória a Deus. Agora, eu não estou dizendo para você, então não vou mais para a igreja que é o... Não, estou falando de adoração. E a adoração aqui é uma devoção a Deus. Glória a Deus. É ser devoto a Deus. Você tem um devocional com Deus todos os dias. Não importa que você está no trabalho, não importa que você está na escola. Glória a Deus. Né? Não tem lugar para você ser um adorador. Até porque quando nos encaminhamos até a igreja, recebemos o direcionamento para chegar até o céu, né, mestre? Sim. Não tem como ser direcionado trancado dentro de casa, né? Nós precisamos ouvir a palavra. Eu escutei de muita gente, mestre,
somente durante a pandemia. As pessoas que torcem, né, infelizmente, para que a igreja feche. Infelizmente tem muitos, Para né? ficar em casa, né? Para cultuar em casa. Eu ouvi de muita gente assim, mas agora eu posso cultuar em casa, eu posso adorar a Deus da minha casa. São casos e casos, né, mestre? Nós fomos obrigados. Tem uns que diz que a Bíblia fala que eu sou o templo. Que a igreja... Vai falar, mestre. Deixa isso para lá, você não vai gerar um problema. Mestre, vai gerar um problema isso daqui. Mas, mestre, eu aprendi que nós somos um corpo, certo? Nós fazemos parte de um corpo, na verdade. Somos membros, não é isso? Certo. Mas, quando o membro está separado do corpo, ele não está morto? É simples, né? Quando você está num trabalho, principalmente quem trabalha com marcenaria, eu trabalhei um tempo em marcenaria e tinha um rapaz que ele trabalhava na máquina chamada tupia. Tem mais umas perguntas aí. E ele, por um acidente, a mão escorregou e passou na tupia e arrancou o dedo. E o pessoal pegou o dedo, colocou no gelo. Vamos correr para o hospital. Porque se passar de 2 horas, não tem como mais colocar no corpo. O membro morre. Isso aqui, ó, irmão, isso aqui é ciência, é medicina. 2 horas, qualquer parte do corpo, fora do corpo, ela não se encaixa mais no corpo. Tá? Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, correto? Glória a Deus. O arrebatamento da igreja. Alguns dizem 2000 anos depois de Cristo, 2000 anos a igreja está aguardando. Se o arrebatamento acontecer e um membro do corpo estiver fora do corpo, meu Deus, ele não consegue mais ser enxertado no corpo. E Cristo não vai buscar o membro. Não vai, né? Cristo vai buscar o corpo, não é isso, mestre? Cristo vem buscar um corpo completo, perfeito. Meu Deus, meu Deus. Então isso aqui é muito forte, irmão, para você que está achando que quando Jesus vier, não, eu sou o templo, não. Jesus vai se casar com uma só esposa. Glória a Deus. Ele não vai se casar com 1 milhão de esposas. Glória a Deus. É uma só esposa, e não estou falando de placa de igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de noiva de Cristo. Glória a Deus. A noiva. Então ele vai se casar com uma só. E já fica aqui um conselho, né, mestre? Para quem não está indo para a igreja, para quem não faz questão de ir para a igreja, para quem não obedece seus líderes, não obedece seus pastores, cuidado. Você pode estar dentro da igreja e estar fora do corpo. Não é isso, mestre? A dracma perdida. Meu Deus. Estava perdida dentro da casa. Dentro da casa. Meu Deus. Estava dentro da casa, perdida. E tem muitos que estão perdidos assim dentro da casa, né? Meu Deus. Não é fácil, não. Ó, você me fez a pergunta que Jesus, ele tinha vários caminhos. Ele tinha 3 opções para ir, mas era necessário. Por que que era necessário? Por quê? Diga, mestre, por quê? Vamos ler um texto. Eu quero que você leia um texto. Primeiro, porque assim, o Pai é apaixonado por um adorador. Aleluia. O Pai é apaixonado por um adorador. Glória a Deus. Onde tiver um adorador, ele para tudo para ir aonde esse adorador está. Glória a Deus. Ele para tudo. Aleluia. Então, desde Adão, ó, quer ver, ó, lá no Gênesis, a partir do seu versículo 8, vai falar que Adão pecou, né? No capítulo 3 inteiro vai falar da queda dos nossos pais. Mas antes da queda, o Adão, ele era um adorador de verdade. Glória a Deus. Por quê? Ele adorava em espírito. Espírito Santo. Porque Deus descia toda tardezinha para o culto. Olha que culto tremendo é esse aqui, gente. Olha que culto tremendo. Hoje, nós vamos para o culto aonde Deus está. Aleluia. Mas no Éden era diferente. Meu Deus. Deus vinha para o culto aonde Adão estava. Aleluia. Olha que tremendo isso. Você que era muito forte. Meu Deus. Então era Deus que vinha para o culto. Não era o homem que ia para o culto, era Deus que vinha para o culto. Deus bendito. E Adão não pronunciava uma palavra para falar com Deus, porque ele falava com Deus no Espírito.
Meu Deus. Então ele era um adorador que adorava em espírito e em verdade. Mas quando ele pecou, esse adorador se perdeu. Aí os sentidos foram abertos. Aí Deus vai procurar o adorador. Ó, abre aí o Gênesis. Nós vamos ler 2 textos, tá bom, irmãos? Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Meu Deus. 8 e 9. Isso. Posso ler? Leia, leia. Gênesis 3, verso 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso, no final do dia, tardezinha. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, Isso. entre as árvores do jardim. E o 9. E chamou Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Aí, olha o pai procurando o adorador. Meu Deus. Olha o pai procurando o adorador, porque o pai desceu para o culto. Cadê a adoração? Meu Deus, é forte. Não tem adoração. Glória a Deus. Glória Aí a o pai está Deus. procurando o adorador. Glória a Ó, Deus. agora, dá um pulo. Perfeito. Você vai abrir agora em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Mas eu vou ler aqui, eu já estou aberto aqui no João. Leia, mestre. João capítulo 4, o versículo 23. Aí diz assim, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Glória Porque a o Deus. Pai procura os tais que o assim o Adore. adorem. Então o Pai ainda está procurando um adorador. Aleluia. Glória a Deus. Aí qual é a missão de Cristo? Não é fazer a vontade do Pai? Agora lê o Lucas 19, 10 aí. Parou porque ele perdeu, pecou, perdeu a graça, né? Mestre, Porque não conseguia falar, não conseguia isso. mestre, eu tenho uma pergunta. Leia primeiro aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Meu Deus. Quem é que estava perdido? O adorador. Mas ela foi encontrada, por isso que era Aleluia. necessário ele passar lá. Glória a Deus. Por isso que era necessário ele passar lá. Tem muitos Glória a adoradores em Deus. potencial perdido, que estão Aleluia. no mundo adorando ao inimigo, mas o Pai está procurando. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Meu Agora Deus, pode isso é fazer muito- essa pergunta. Isso é muito forte. Faz essa pergunta. Mestre, eu quero voltar lá em Adão. Eu tenho Volta uma lá. curiosidade. Volta em Adão. Adão tinha um lugar certo de se encontrar com Deus? Não, na verdade não é que tinha um lugar certo, né? É que Adão, Aleluia. ele foi colocado no centro do Éden. Ele foi colocado no jardim. Então Correto. o jardim ele era fechado. Correto. Então ali era o culto, ele tinha que ter culto ali todos os dias. Glória a Deus. Deus fez um jardim fechado, fez um parque de diversão, playground ali para Adão e Glória a Eva, Deus. para eles se deleitarem. Glória a Deus. Então quando chegava no finalzinho do dia, Deus já descia que era certeza, já Não sabia. tinha o lugar, mas tinha um horário. Tinha um horário, porque o Adão ele tinha as tarefas diárias dele. Meu Deus. Era cultivar a terra, era cuidar do jardim, dar nome aos animais. Glória a Deus. Então ele tinha que dominar, cuidar, proteger. Mas quando chegava a tardezinha, Largava tudo e ia pro ele culto. largava tudo porque ele sabia que o pai estava vindo para o culto. Glória a Deus. Só Glória que a o Deus. pai, já acostumado com aquele culto, com aquela adoração, o dia que o pai chegou, está faltando adoração. Cadê o adorador? Estava escondido. Se escondeu. Meu Deus. E tem um monte de adorador escondido aí, pastor. Um monte, Meu hein? Deus. Tem um monte de adorador escondido. Tá atrás Mas da fica árvore. tranquilo. Jesus ainda vai te encontrar. Glória a Deus. Jesus vai te encontrar. O Espírito Santo vai encontrar você, adorador. Vai tirar Glória você a de Deus. trás da figueira. Glória vai tirar a de Deus. trás dos matos, das árvores. E vai te apresentar. E vai falar para você. Você é um adorador de verdade. Glória a Deus. Essa Aleluia. mulher é uma adoradora. Glória a Deus. Por isso que era necessário passar lá. Uma adoradora perdida que foi encontrada. Tanto que ela era adoradora Glória a e, Deus. e era uma missionária. Pensa numa missionária. Meu Deus, isso é forte, meu. Pensa numa missionária. Isso é forte. E confessava o pecado, hein? Glória a Deus. Confessava o pecado. Porque quando Glória a Deus. Jesus fala para ela, cadê o seu marido? Meu Deus. Não tem. Aí ela Senhor. fala, eu não tenho. Meu Deus. Aí Jesus fala,
Disseste a verdade. Ó, disseste a verdade. Posso fazer uma pergunta? Nisso aí, mestre? Pergunta, varão, pergunta. Pergunta, eu só vou responder se tiver glória aqui nessa live. Se não tiver glória, não vou responder. O irmão tá fraco de glória aí, tá, irmão. Tá devagar. Tá devagar. Tá devagar na live. É que o pessoal tá comendo muito bolo lá no Michael. Glória a Deus. Pergunta, pastor, pergunta? Mestre, o senhor está dizendo aqui que Jesus perguntou a ela. O senhor, aliás, Jesus disse a ela, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho. E aí Jesus se apresenta como profeta. Disseste bem, porque tiveste 5, e o que tem agora também não é teu. Quer dizer que essa mulher viveu uma vida de adultério? Sim, o pecado dela, né? Quando ela fala que a sede dela era essa. Quando ela fala que o poço é fundo, ela não está falando do poço físico. Aleluia. Ela está falando do coração. Meu Deus. Falando, você não tem corda para pegar. Não consegue saciar, mestre. Não tinha, ela tinha um problema sexual. Ela era insaciável. E quando Jesus vai falar com ela, ela diz assim, como pode? Você sabe que o poço é fundo e você não tem uma corda. Meu Deus. Você não tem uma corda. Ela não está falando do poço físico, ela está falando do coração. Meu Deus. Porque dentro do coração ela imagina que ninguém pode tocar. Então vamos emendar algo com isso aí que você está falando, mestre. Então, já que o poço era fundo e ela tinha uma constante sede, tanto que ela está indo buscar água, para que fique claro, mestre, para quem está assistindo ou vai assistir a live, não é cristão, essa pessoa que está com um vazio na alma, uma tristeza, uma angústia, ela tem sede todos os dias, mestre, mas não sabe onde ir. Explica para ela, mestre, quando Jesus diz para a mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz? Essa é forte, essa daqui é forte, é forte. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que água viva é essa, mestre? Olha aí, agora, a pergunta que cabe aqui não é que água viva, mas qual o dom de Deus? Meu Deus. Qual é o dom? Se tu conheceras o dom, Jesus está falando para ela assim, ó, quem é o dom de Deus? Ele está falando, eu sou o dom de Deus. Se você me conhecer, glória a Deus. E conhecer também o que te pediu água, glória ele está falando do lado divino e o lado humano. Glória a Deus. Se você conhecer eu por completo, o Jesus humano e o Jesus divino, você vai pedir água, ele vai te dar água da vida. Glória a Deus. Por quê? O poço, isso aqui, ó, eu não sei se vocês estão merecendo isso aqui não, hein? Não sei se vocês estão merecendo isso aqui não, tão fraco. Porque o poço artesiano, você tem que cavar ele até uma certa profundidade, para que a água comece a brotar, correto, debaixo da terra. Glória a Deus. Só que a água começa a brotar, só que você percebe que um poço, a água vai subir até um determinado limite e ela para. Correto. Você nunca viu um poço que a água começa a subir, vai transbordando e vai saindo. Verdade. Né? Verdade. Todo poço, a água só sobe até um determinado limite e para. Estaciona. E aí, dependendo do limite, né, dependendo da profundidade, você precisa de corda para tirar, você precisa de uma como é que é o nome? Uma carretilha para você poder puxar a água. Puxar o balde cheio. Puxar o balde cheio. Mas Jesus está dizendo para ela assim, ó, esse poço aí que você conhece, a água só enche até determinado limite. Glória a Deus. Mas se você conhecer o dom, que sou eu, a pessoa que está te pedindo, que também sou eu vou te dar uma fonte que você não vai precisar de corda, não vai precisar de balde para pegar, porque ela vai jorrar. Glória a Deus. Ela vai jorrar para sempre de dentro glória a Deus. De você. E o próprio Jesus disse, né, mestre? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é isso? Rios de água viva. Tremendo isso daqui. É forte demais. Ó, o rio da água viva, para você ter uma ideia, o rio da água viva, ele corre do trono de Deus. Aleluia. Ele corre do trono de Deus e Jesus está falando. Vai saciar qualquer sede, mestre. Aí Jesus está falando, vai fluir do seu interior. Aleluia.
vai fluir do seu Glória a interior. Deus, isso é forte Um demais. rio que só corre, que só flui do trono de Deus, vai fluir do teu interior. Meu Deus, isso é forte, Isso é mestre. muito, muito tremendo. Glórias a Deus. Agora, se você sabe que, como ela disse, né? Como ela disse, aqui está passando os filhos do trovão aqui, né? Como ela disse, perdoa aí, tá, irmãos, a live aí, porque passou um filho do Satanás aí. E como ela disse, como você fala comigo, sabendo que o judeu e o samaritano não se dão bem, eles não se falam, não é que eles não se falam, eles não bebem no mesmo copo, eles não conseguem estar no mesmo lugar. Há uma barreira entre eles. Há uma barreira. E para você ter uma ideia de que o judeu odiava tanto o samaritano, que no livro do João, aqui no evangelho que o João escreveu, no capítulo 8, ali para o versículo 48 mais ou menos, Certo. Jesus ele está conversando com os discípulos, e ali foi a maior empreitada de Jesus ali com os discípulos, foi um debate tremendo ali, irmãos, tremendo. Que eles começaram a falar que eles eram filhos de Abraão, e aí Jesus falava, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fazia e vocês não fazem. Correto. Aí eles vão e falam, não, então nós somos filhos de Deus. Aí Jesus fala, vocês não são filhos de Deus, porque se fosse filho de Deus, vocês ouviriam a minha palavra e aceitariam, porque a minha palavra é a verdade. Glória a Deus. Aí Jesus fala, vocês são filhos de Satanás, vocês são filhos do diabo. Jesus confronta. Jesus confrontando eles, vocês são filhos do diabo, porque vocês não amam a verdade, vocês amam a mentira. Meu Deus. E Satanás é o pai da mentira, né? Meu Deus. Aí nisso, os fariseus vão olhar um para o outro, e para afrontar Jesus, aí eles falam assim, tá vendo? Eu falei para você que esse daí, isso aí é um samaritano, tem até demônio dentro dele. Chamaram Jesus de samaritano para afrontar Jesus, porque sabia que Jesus era judeu, e chamou Jesus de samaritano, mas Jesus não se ofendeu, porque Jesus Glória a ele não Deus. tem uma raça, uma nacionalidade. Glória a Deus. Jesus ele é o Glória a amor Glória a encarnado do Pai, Glória a Deus. né? Aí, quer ver? Vamos ler o texto aí, João 8, Eu estava nele agora, mestre. quer ler aí? João 8, 48, lê aí. Vou ler aqui. João 8, 48. Ó, lê o 47 e o 48. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Isso é forte. É, Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. isso. Responderam depois os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha aí. Não aguentaram ouvir a verdade e Não chamaram. aguentaram o confronto. Não aguentaram ouvir a verdade e chamaram Jesus de samaritano. Não aguentaram E o ainda confronto. falou, você tem demônio, você está falando que nós somos... Mestre, eu vou te falar uma coisa. O que é mais doído Tremendo. é quando uma pessoa, ela não sabe o que está falando, ela está criticando aquilo que ela não conhece. Isso é complicado, né? Igual hoje eu estava no trabalho, e eu trabalhando lá, uma moça lá, até arquiteta lá no serviço, ela estava fazendo uns comentários sobre a Bíblia, né? Sobre igrejas, e falando. Eu estava almoçando, não falei nada. Continuei almoçando. Aí pediram minha opinião. A moça é arquiteta, morou fora do Brasil, estudou fora do Brasil. E estava lá dando a opinião dela sobre a Bíblia, que a Bíblia foi escrita por homem, que não sei o quê, blá, blá, blá. E começou a falar. Aí pediram a minha opinião na mesa. Eu só respondi o seguinte: como é que eu vou argumentar de algo que eu não conheço? Para me argumentar, pelo menos eu tenho que ter base. Aí eu disse: só converso com vocês quando vocês tiverem base. Se vocês não têm base, vocês não podem provar que estão certas. É verdade. Mas eu posso provar que é verdade por aquilo que nós acreditamos da Bíblia. Acabou. É a Morreu o conversa, assunto. é a conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Porque ele fala, quem é do Espírito, entende as coisas do Espírito. Então você não pode falar de algo que você não Não conhece. dá para né, mestre? você argumentar algo espiritual com alguém que é natural. Não dá. Então a pessoa natural, ela nunca vai entender as coisas espirituais. Correto, correto. Então é perca de tempo. É mais fácil você dizer que Jesus ama,
Jesus quer salvar, Verdade. e ponto. Esses Verdade. assuntos que são mais profundos, teológicos, não dá para você querer discutir com alguém que não tem um conhecimento espiritual. Nem dá, né, Né? mestre? Nem dá discussão, né? O Nicodemos, ele conhecia toda a Escritura, porém ele conhecia na teoria. Quando Jesus entrou no espiritual, ele ficou perdido. Como é que pode um homem do meu tamanho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? E isso porque ele era um conhecedor, Isso mestre. porque é conhecedor, né? Então Isso é muito é complicado, é difícil você conversar esses assuntos com quem é natural, Ah, isso é verdade. né? Quem é natural, ele não vai entender nada do que nós estamos falando, ele vai até fazer brincadeira, Verdade. gozações com o que está sendo ensinado, porque ele é natural, ele não tem, Isso é verdade. né? Como diz o presbítero Flávio, ele diz que o Jô Soares disse que leu a Bíblia 5 vezes, 7 vezes, e não conseguiu entender nada. Ele vai ler ela mais umas 50 E não vai entender. e não vai entender, porque a Bíblia, se você não tiver o Espírito Santo, você só vai ler, ela é apenas um livro, ela é apenas um best-seller. Eu Glória a falo Deus. isso aqui, muitas pessoas me criticam, porque eu falo que isso aqui que nós temos aqui, ó, isso aqui é apenas um livro, é um livro comum, Glória a Deus. é um livro comum na mão de pessoas naturais. Glória a Jesus. Mas na mão de pessoas que têm o Espírito Santo, isso aqui é uma bomba atômica. Oh, Isso aqui é uma bomba nuclear. Glória a Deus. Então, porque se isso aqui, as pessoas falam, não, porque isso aqui é a palavra de Deus. Você não pode riscar. Você já viu pessoas assim? Você não pode escrever, várias. não pode riscar, não pode escrever na palavra. Tô frito, mestre. Que é a palavra de Deus. Então, eu já fui. Mas aí, Pior que é isso quando mesmo. quando eu lanço esse argumento, que eu falo, tá bom, se isso aqui é a palavra de Deus, o que ela está fazendo dentro do candomblé aberta no Salmo 91? Concordo. Se é a palavra de Deus e lá está invocando os orixás deles lá, o que ela está fazendo lá, se é a palavra de Deus? Concordo, mestre. Não é? Se você entrar na casa de um feiticeiro, ele tem uma Bíblia lá. Tem. Ué, mas não é a palavra de Deus? O que ela está fazendo num lugar que não é a casa de Deus? Verdade. Né? Então isso aqui é apenas um livro na mão de quem não tem o Espírito Santo. Glória Mas a quem Deus. tem o Espírito Santo, isso aqui é uma arma poderosíssima. Glória a Deus. É uma Glória arma a Deus. poderosíssima. Mestre, posso Amém? fazer a última pergunta para nós encerrarmos? Sim, sim. A última pergunta para encerrarmos, mestre. Aquela mulher ganhou Samaria? Você sabe que, assim, a Bíblia não nos mostra isso, mas aqui eu quero crer porque a gente estuda muita história, né? Historiadores que comentam. Hoje eu vi só com as perguntas, né? E historiadores comentam isso. Olha, irmão, isso aqui não é preparado não, que ele está perguntando. Eu estou falando aqui, mas Não nem é sabia não. que ele ia perguntar. Só nesse capítulo nós já vemos que quando ela sai dali de perto de Jesus, ela já vai na cidade Já vai chamar. e já chama. Encontrei o Messias. Eu encontrei. Glória a Deus. Olha, ele revelou tudo da minha vida e ele falou assim, assim. Agora, o mais importante disso aqui é que ela só ganhou porque realmente a vida dela foi transformada. Meu Deus, isso é forte. Porque se ela era uma mulher que tinha problema com sexo, que ela era uma mulher que saía com vários homens, que tinha relacionamento com vários homens, ela vai falar com alguém, tanto é que ela vai meio-dia buscar água, por quê? Porque ninguém quer estar próximo dela. Meu Deus. Mas quando ela sai de perto de Jesus, as pessoas de longe já viu a transformação. Isso é forte, hein, mestre? De longe já viu. Já deu para ver a mudança. Já vê a mudança. Agora tem crente que está na igreja há 50 anos, fala que está com Jesus, sai daqui não mudou nada. Meu Deus. Sai daqui não mudou nada. Pior são aqueles que os vizinhos dizem, para ser crente como esse, não vou ser Então, crente nunca. Aí não ganha ninguém. Agora, olha a mulher samaritana. A mulher saiu. Jesus, espera um minutinho aqui. E foi de imediato, hein, De mestre? imediato, saiu, de longe, já viram. Está diferente. Aleluia. Glória Aí a Deus. pararam para ouvir. Aí quando ela disse, eu encontrei, eu quero ver. Aonde? Cadê Meu ele? Deus. Vem comigo. Glória a Deus. E tudo leva a crer que Jesus ele está passando e ele vai ver 10 leprosos, não vê?
Correto. 10 leprosos? Correto. Quando Jesus fala, ó, vai lá, Vai apresenta-te falar do samaritano? ao sacerdote, todos foram curados. Mas quem voltou? Samaritano. Por quê? Porque aquela mulher já havia pregado também para ele. Meu Deus. Ah, Glória a Deus. a mulher já havia pregado. Glória a Deus. Então ele voltou. Então, olha aí, olha a transformação. Isso aqui é transformação forte da mesmo. palavra. Porque se Jesus disse que rio de água viva fluirá dentro dela, quando ela saiu de perto, Jesus já estava fluindo. Meu Deus. Já estava fluindo. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Oi, irmãos, está tão bom a live, mas nós vamos ter que terminar. Isso é forte demais. Nós vamos ter que terminar. Não deu nem para a gente falar assim, E- abertamente, isso, né? E assim, Mas- irmãos, é como o pastor Alex disse. Irmãos, a gente, sobre a mensagem que nós vamos falar na sexta, a gente não fica conversando, não. Ele só me manda mensagem. E aí, já preparou o texto? Eu, mestre, vê aí o que é. E na maioria das vezes a gente prepara no dia, né, mestre? Na maioria das vezes eu falo para ele no dia, mestre, vai ser tal texto. Verdade. Hoje, por exemplo, o mestre falou para mim, começa falando. Mas eu disse, não, mestre, hoje eu vim com as perguntas. Então, irmãos, a gente não elabora nada entre nós, é ao vivo. É uma conversa de crente, irmão. Literalmente É uma conversa de crente. literalmente é uma conversa de crente. Eu venho com algo de casa que eu estudei entre eu e Deus, e o pastor tem todos os caminhos, né, como dizem os alunos. Só lembrar você aí, irmãos, que nós temos aqui toda terça-feira na rua Brilho da Noite, 146, Jardim São Carlos, o Seminário Teológico Querigma. Nesta Uma terça-feira. bênção. Eu sou aluno e é muito bom. É bom, né, pastor? É bom. Demais, pastor. Aprendemos Meu Deus. muita coisa. Tudo isso aqui que a gente comenta aqui não é nem uma fagulha do que a gente aprende aqui no seminário, né, irmãos? Verdade, mestre. A gente aprende cada coisa aqui que você vai dizer assim, rapaz, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Verdade. Coisa tremenda assim que o Espírito Santo nos dá, nos revela, né? Coisa maravilhosa mesmo. Então eu quero convidar você, se tiver interesse de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, quer ter uma desenvoltura para ministrar a palavra com conteúdo, com propriedade, venha assistir uma aula inteiramente gratuita conosco, Glória a Deus. né? Aqui uma aula experimental. Nós vamos começar agora. Agora é o momento bom de você entrar, que nós vamos começar um módulo, né? Um novo módulo, que é o módulo de pneumatologia. E é muito importante, irmãos, você conhecer a palavra para que você não seja enganado. Glória a Deus. Mesmo que, mas eu não sou pregador, mas um dia você vai precisar da palavra, porque alguém vai se deparar com você e vai te fazer algumas perguntas, e talvez você não vai ter tempo de ligar para o seu pastor, ligar para o seu líder, Verdade. né? Ligar para algum irmão. Ô irmão, me responde isso aqui, porque me perguntaram e eu não sei como responder. Porque nós estamos no momento onde as pessoas estão sedentas pela palavra, né? As pessoas têm muita dúvida sobre a Bíblia, sobre assuntos, principalmente assuntos escatológicos, assuntos de como será depois da morte, se quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Então a gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas postando, um monte de pessoas aí. Esses dias eu tive até que falar com algumas pessoas assim, a pessoa ficou até chateada. Porque eu falei, irmão, você está pensando que o céu é bagunçado? Que colocaram lá que foi MC fulano de tal, MC não sei das quantas, o Beltrano de não sei da onde, está todo mundo no céu lá com Jesus. Eu falei, irmão, o céu não é bagunçado não. Não mesmo. Para ir para o céu, você tem que renunciar, tem que abrir mão. Se eu não abrir mão de muitas coisas, eu não tenho direito ao céu. Porque o céu é o inverso do que é na terra. Glória a Deus. Se aqui na terra eu gozei de todas as alegrias, prosperidade, tudo, então na vida eterna será o contrário. Porque Jesus ele veio reverter o que o diabo inverteu. Meu Deus. Por Isso isso é que forte. ele veio redimir, Isso é regenerar, forte, resgatar. Isso é muito forte. Então ele veio reverter. Ele inverteu, e aí Jesus veio reverter o que ele inverteu. Até porque, né, mestre, se o que postam aí,
que a pessoa fez o mal, a pessoa roubou, a pessoa usou droga, a pessoa traficou, a pessoa fez o que quis. E aí dizer que está no céu, então, para que tentar fazer o bem? Se de qualquer forma vai para lá. E aí você vai contra os preceitos bíblicos que diz que a base, uma das bases do trono de Deus é a justiça. E aí Deus estaria sendo injusto. Verdade. Então, todas essas coisas, irmãos, você aprende, né, dentro da Bíblia. Então, você é nosso convidado, tá bom? Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos aqui. E eu convido você, vem participar conosco. Vem ser ITEC também. Amém? Mestre, só esclarecendo para quem está assistindo a live, que eu vejo que quando tem esse tipo de postagem, as pessoas que gostam de causar nas postagens, comentam lá assim, mas ninguém pode julgar ninguém. Isso não é julgamento, irmãos. Isso não é julgamento. Isso é certeza, é Bíblia. Isso é certeza. A Bíblia, ela nos dá certeza de como podemos nos conduzir. O próprio apóstolo apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz, não herdarão o reino dos céus. Aí ele vai ter lá uma listinha. É só você ler a listinha. Porque se qualquer um desses herdar o reino dos céus, então a palavra de Deus é mentirosa. Apocalipse também diz. Em Apocalipse também. Outras passagens também vão dizer sobre isso aí. Né? Então, o que acontece? Se isso acontece e um mentiroso entrou no céu, então essa palavra que nós pregamos, ela é mentirosa. Então, para nós não polemizar isso, você precisa ter conhecimento bíblico para você não entrar em cilada. Amém? Nós vamos orar agora, para nós encerrarmos, mas o convite está lançado. Você pode vir aqui assistir uma aula experimental. Se você não gostar, você não precisa voltar mais. Amém? Eu te desafio, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Glorioso e soberano Senhor, sim, Jesus. Graças te damos, ó Pai, por essa pequena hora que nós estivemos aqui, falando, conversando, uma conversa de crente, uma conversa sobre a Tua palavra, sobre a Bíblia, sobre a verdade, que tem que reinar e imperar nos nossos corações. Pai, eu peço a Ti agora, toda sorte de bênção sobre a vida de cada um que participou desta live, e sobre aqueles que vão participar ainda, que vão assistir esta gravação depois, vão assistir, ó Pai, esta conversa depois. Fala com eles, e que a Tua palavra seja uma semente que vá brotando, vai crescendo, até se tornar uma árvore enraizada, com raízes fortes, dando frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. É no Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.